Gênesis 2, versículos 7 e 8. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência e do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Havendo, pois, o Senhor Deus formado na terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava disjuntura que tivesse como diante dele. Aqui nós vemos Criador, criação e vemos criatura. E esse é o retrato mais poderoso da Escritura, do início, da Gênesis, da criação de todas as coisas. Quando Deus cria e Deus estabelece os seus padrões e princípios para a sua criação. Quero falar aqui nessa noite sobre um histórico de comunhão na vida de Adão. Quero que isso possa refletir na minha vida e na sua vida nessa noite. Sobre a questão de chegarmos a Deus com o coração limpo, de termos a nossa vida lavada pela água pura, a água que é a palavra, que nos lava, que nos limpa, que nos purifica, o coração puro, um coração verdadeiro diante do Senhor, um coração desejoso pela palavra, pela vontade, os princípios de Deus. Adão estava nesse propósito, irmão, na criação. Quando Deus cria todas as coisas, por fim, Ele cria o homem. Nós sabemos que o homem ele é a coroa da criação. Ele é como se fosse a cereja do bolo. Deus criou tudo e aí por fim Ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, para que o homem pudesse governar a terra, reinar sobre a terra mediante o caráter divino, em comunhão com Deus. E quando Deus cria o homem, Ele faz o homem um ser autônomo. Autônomo sim nas suas decisões, nas suas perspectivas, mas também um ser dependente de Deus. Autônomo sim no seu caminhar, nas suas decisões, porém na sua vida relacional com Deus ele não era autônomo. Ele necessitava de uma comunhão com o Pai, porque se ele não tivesse comunhão com Deus ele não tinha vida. Então ele precisava ter comunhão com Deus, porque sem comunhão com Deus ele estava perdido. E Deus então deu a ele essa autonomia tão forte que Adão até colocou o nome nos animais. O próprio Adão escolheu, foi nomeando os animais, foi dando categorias, estava sobre ele essa prerrogativa, essa inteligência, sabedoria divina. Adão tinha tudo isso com grande capacidade, grande poder intelectual e espiritual estava sobre ele. E dele Deus criou a mulher, e aí toda a geração dos homens. Mas a Bíblia diz que esse relacionamento, infelizmente nós conhecemos que esse relacionamento ele foi quebrado de uma maneira assim muito abrupta por conta do pecado. Gênesis registra no capítulo 3 a queda do homem, quando a serpente, e nós sabemos que é Satanás, de alguma maneira ele estava naquele ambiente e ali ele influencia Eva a cair no pecado. Gostaria que você abrisse Gênesis 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e era árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Irmão, percebe que no versículo 8
ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, de tarde. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E é justamente aqui, querido, que nós entendemos que não só no texto, no capítulo 2, onde Deus traça um diálogo com Adão. Quando Adão é criado, Deus fala para ele: olha, você pode comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim. Nesse momento, Eva não havia ainda, não tinha sido criada. Deus está falando com Adão. Posteriormente, Deus cria Eva e essa informação chega para Eva, que não poderia comer do fruto daquela árvore. Essa era a prova da obediência, essa era a prova do respeito, era a prova da comunhão, era a prova. Você não pode tocar. Se for possível, você nem olhe, nem deseje. Mas entrou o diabo na história. Satanás entrou na história e, contrário daquilo que Deus fez, ele colocou dúvida no coração de Eva. Percebe que foi no coração de Eva, não foi no coração de Adão. Possivelmente pelo sentimento de Eva. Possivelmente, irmão, aqui eu não quero afirmar isso, não está na Bíblia, mas talvez Eva rodeava aquela árvore. Talvez Eva parava durante o dia e dava uma olhada e ela ficava curiosa com aquilo. Possivelmente Eva se encantava, porque isso é das mulheres. As mulheres são mais sentimentais, faz parte da sua essência. Isso não é errado, isso faz parte da sua natureza. Elas são mais sentimentais, elas são mais perceptivas. E talvez Eva, ela olhava e ela admirava aquela árvore, aquele fruto. E pode ser que passava no coração dela um sentimento, um desejo, mesmo sabendo que não podia. Pode ser que Satanás de alguma forma via aquilo, irmão. Assim como hoje o diabo ele está ao derredor, vendo as nossas atitudes e sondando e percebendo aquilo que nós gostamos ou fazemos, para tentar nos fazer cair. Porque ele está ao derredor olhando e percebendo os nossos atos, percebendo os nossos desejos pelas nossas escolhas, e através disso mobilizando o mundo espiritual para nos fazer cair. Ele não pode sentir o meu e o seu coração, ele não pode ler a nossa mente, ele não pode nada disso. Mas ele pode prescrutar as nossas intenções através das nossas atitudes e desejos, e daquilo que sai da nossa boca, das escolhas que fazemos. Possivelmente, em algum momento desse jardim, Satanás se apresenta para Eva. Então Eva conversa, e a conversa da serpente era totalmente inversa àquilo que Deus havia dito. Ela trouxe dúvida no coração de Eva com relação à palavra do próprio Deus. Que nós vamos entender o seguinte: eles estavam na presença de Deus, e eles saíram da presença de Deus e entraram na decadência. Eles saíram da presença para a decadência. Isso reflete quem estamos ouvindo. Se estamos ouvindo a Deus, estamos na presença de Deus. Se estamos ouvindo o diabo, a nossa carne, estamos em decadência. Por um lapso de tempo, em um momento, Eva se dispôs a ouvir ao diabo. Ela se dispôs a ouvir Satanás. Ela deu ouvido a um ser estranho, contrário àquele majestoso Criador que falava com ela, que caminhava com ela na viração da tarde junto com Adão. Ela parou para ouvir a voz da serpente. E por incrível que pareça, irmão, ouvindo aquela voz, ela deu ouvido ao que estava sendo dito e contraditando a palavra de Deus, que dizia: certamente no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E a serpente diz: certamente não morrereis, colocando dúvida. Irmão, se Deus disse vai morrer, vai morrer. Porque quem está falando que vai morrer é o Criador, não é a criatura. Mas às vezes nós temos a tendência de ouvir mais a voz da criatura do que do próprio Criador. E ela deu mais crédito naquele momento à voz da criatura do que na voz do Criador. A Bíblia diz, nós lemos aqui no versículo 6: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Se ela estava contemplando, obviamente o seu coração estava dizendo para ela que aquela árvore era boa de se comer, mesmo ouvindo Deus dizer que se você comer você vai morrer. A árvore agradável aos olhos. A Bíblia fala da concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos. Os nossos olhos também desejam. Também há desejos entrando pelas janelas da alma, os olhos. Árvore desejável para dar entendimento.
Opa, não só para satisfazer o meu desejo pessoal, físico, os meus olhos, mas para também me trazer entendimento intelectual, conhecimento, algo desejável, um entendimento que eu não tenho, um conhecimento que eu não tenho, opa, um conhecimento extra. Esse fruto promove tudo isso? Espera aí. Em outras palavras, mas Deus não quer que eu tenha entendimento? Deus não quer que eu aproveite de coisas maiores? Então ela tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. E nós sabemos o resultado: os olhos de ambos foram abertos, e eles conheceram, diz a Bíblia, que eles estavam nus. Porque até então eles andavam juntos, nus pelo jardim, não havia vergonha nos seus corações pela nudez, até porque não havia pecado. Um olhava para o outro, eles não eram como crianças, porque havia o quê? Uma inocência nos seus corações. Mas quando eles comeram, desobedecendo a voz de Deus, entrou a consciência diferente da inocência. Esse momento, eles saem da inocência e entram na consciência. Agora eles sabem que de fato eles erraram e pecaram e caíram da graça de Deus. Isso ficou notório porque eles se esconderam ao ouvir a voz de Deus. Eles se esconderam a sentirem que Deus passeava pelo jardim e vinha de encontro com eles. Tudo foi transtornado por causa daquela desobediência. Eles saíram da presença, da inocência, eles entraram na decadência. E muitas coisas aconteceram por causa dessa dúvida. Muitas coisas aconteceram no coração de Adão e Eva e de toda a humanidade por causa dessa dúvida. A tentação, ou seja, a nova visão trazida por Satanás, influenciou o coração de Adão e de Eva de uma vez por todas. Quebrou-se o vínculo que havia com Deus, o relacionamento que havia com Deus, de uma vez por todas. Toda a humanidade entrou em decadência, em desgraça total por causa do pecado. Saíram da presença e iniciou-se um quadro de decadência, de queda, de ruína no coração do homem, por causa da visão que Satanás trouxe no coração de Adão e de Eva. A queda e a quebra de relacionamento com Deus foi algo que manchou a história da humanidade. E eu quero que você reflita agora na sua vida sobre o histórico de relacionamento que nós temos com Deus. Adão e Eva entraram nesse processo. As suas almas se tornaram opacas, frias, longe do Criador, distante da comunhão com o seu Deus, por causa da quebra do relacionamento. Parece, irmão, que todo aquele histórico de passear pelo jardim, de relacionamento, de comunhão, de amor, de amizade, de conselho, de momentos de intimidade, tudo aquilo foi jogado na lata do lixo. Tudo aquilo foi jogado fora por uma conversa com o diabo. Tudo aquilo foi jogado fora por uma escolha errada. Tudo aquilo foi lançado fora por causa de uma dúvida e de uma simples escolha que mudou a sua vida para sempre. O relacionamento simplesmente foi lançado fora. Esqueceu-se daquilo que viveu com Deus. Esqueceu-se daquilo que recebeu de Deus. Esqueceram-se daquilo que viveram com o Senhor no jardim. De todas as belezas e ternuras e promessas e abraços e conselhos e sabedoria que receberam, jogaram na lata do lixo por causa de uma conversa, de um flerte com o diabo. O histórico de relacionamento tão precioso foi jogado fora, foi lançado fora. Adão e Eva desejaram a autonomia. Irmão, é perigoso quando o crente, quando o cristão, trazendo para a nossa vida como filho de Deus, desejamos a autonomia. Seja pelos nossos planos, seja pela nossa perspectiva humana, pelos nossos projetos humanos, desejamos a autonomia. Desejamos viver do nosso jeito, escolher as nossas escolhas e deixar a voz de Deus de lado, como Adão e Eva deixaram naquele dia após tocar naquela fruta e fazer contrário àquilo que Deus queria. O coração, querido, de Adão e Eva foram acometidos pelo pecado. Foram totalmente acometidos pelo pecado naquele dia. Alguns agravantes vieram sobre a humanidade. Agravantes da decadência foi tão grande, foi tão forte, que o conhecimento do mal veio sobre eles. Eles não tinham conhecimento do mal. Havia uma pureza e uma singeleza nos seus corações. Como uma criança que não tem maldade, como uma criança que é pura, antes que se desenvolva o pecado nela, pela sua própria natureza pecaminosa, eles tiveram conhecimento do mal, eles perderam a comunhão com Deus, separaram-se do seu Criador. O espírito do homem ficou em estado de morte.
após se afastarem da comunhão com Deus e deixarem um histórico de relacionamento saudável com o Senhor, a perversão na sua natureza tomou conta do seu coração. Até o seu corpo ficou sujeito à enfermidade e à morte que não tinha, que o homem era perfeito e puro. O homem se tornou escravo do pecado e de Satanás, no mesmo jardim de comunhão com Deus, no mesmo lugar de glória, irmão, no mesmo lugar de bênção, no mesmo lugar de revelação, no mesmo lugar de glória. Ele se tornou escravo do pecado. No mesmo lugar onde Deus estava com eles se tornaram escravos do pecado. A morte espiritual, a morte física entrou no homem. Um irmão mata o outro a sangue frio. Caim matou Abel, primeiro homicídio. A morte primeiro foi espiritual, depois ela se materializou no físico quando Caim mata Abel, por ira, por ódio do seu irmão, simplesmente porque Deus aceitou o sacrifício do seu irmão e não aceitou dele, por causa da sua própria quebra de relacionamento com Deus. A fragilidade do relacionamento de Caim com Deus trouxe a morte sobre o seu irmão Abel. Sabe, querido, parece que hoje nós vemos ainda a síndrome de Caim na humanidade, e às vezes até na igreja, a síndrome de Caim. Por quê? Porque Caim, ele não tinha um relacionamento real com Deus, um relacionamento aparente. Não havia uma convivência como Abel tinha um relacionamento com Deus. E porque Caim não tinha uma vivência com Deus, ele matou o seu irmão por inveja, por ódio, porque viu que Deus aceitou o sacrifício de Abel. Infelizmente, Caim, ele tinha atitude religiosa, mas era desprovido de uma espiritualidade. Quantos estão vivendo hoje, irmão, nesse tempo que nós estamos aqui? Quantos estão vivendo hoje uma religiosidade, mas estão desprovidos de espiritualidade? Ser religioso não significa ser espiritual. Mas normalmente quando você vê uma mulher e um homem espiritual, ele não é religioso. Porque a religião fala de viver algo por medo, algo por obrigação. Mas aquele que é espiritual discerne bem tudo, de ninguém é discernido. Porque o homem espiritual e a mulher espiritual não está ligado a ritos, a formas, a métodos. Ele está relacionado com o seu Criador, está vivendo de acordo com a vontade de Deus. Caim, diferente de Abel, trazendo desse retrato da queda, ele não tinha uma vida relacional com Deus, ele não interagia com Deus num nível melhor, vamos dizer assim. Diferente de Abel, que tinha uma relação poderosa com Deus ainda mesmo depois da queda, Caim não interagia com Deus no melhor nível. Ele era muito superficial, ele oferecia qualquer coisa a Deus, irmão. Ele oferecia o resto e ainda esperava ser reconhecido, e ainda esperava ser abençoado. Você sabe que tem gente que é assim, irmão? Tem gente que vive superficialmente com Deus, oferece banana podre para Deus, quer ser reconhecido. E aqui não é só a questão de oferecer alguma coisa material, preste atenção, estamos falando de vida. Porque antes de oferecer alguma coisa material para Deus, para o reino, eu preciso oferecer a minha vida. E era isso que Caim não tinha com Deus, vida relacional com Deus. Porque a sua quebra de aliança era intensa com o Senhor. E quando ele ofereceu daquilo que ele tinha, a Bíblia fala que ele trouxe a sua oferta ao cabo de dias. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante. O Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. O verso 3 diz que Caim trouxe ao cabo de dias, depois de dias, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, daquilo que ele tinha. Caim trouxe depois, talvez já estava tudo estragado, murcho, e colocou diante do altar de Deus, achando que para Deus ele podia dar qualquer coisa. Irmão, a nossa oferta, a nossa entrega, ela reflete quem nós somos.
Nós viemos aqui nessa noite nos entregarmos a Deus neste culto, porque todo culto é um sacrifício vivo, é uma entrega. Aquilo que nós entregamos a Deus reflete quem nós somos. Você percebe que Deus diz assim: Deus não se atentou para Caim e nem para a sua oferta, porque a sua oferta na ponta já era o reflexo do seu coração diante de Deus, porque o seu relacionamento estava com defeito. O seu relacionamento com o divino, com o Pai, com o Eterno, estava com defeito, com problema. Por isso ele oferecia qualquer coisa de qualquer jeito. A sua vida diante de Deus estava de qualquer jeito. A sua oferta diante de Deus era de qualquer jeito. Ele entregava o que ele queria entregar, do jeito que ele quisesse entregar, na hora que ele quisesse entregar. E isso revelava quem ele era diante de Deus. Isso revelava o seu coração, diferente do coração de Abel. Caim, ele serviu o Senhor com umas certas reservas. No seu coração, irmão, havia restos. Ele entregava restos para Deus. Ele pensava que Deus podia receber qualquer coisa, porque o seu coração estava cheio de restos. A religiosidade, diferente de uma verdadeira espiritualidade, ela não preserva as alianças. Muitos deixaram de preservar a aliança com Deus por causa de uma falsa religiosidade. E Caim estava nessa perspectiva após a queda, porque houve uma quebra de aliança, uma quebra de relacionamento. E o histórico de vida com Deus tinha sido esquecido. Eu e você possamos refletir nessa noite sobre o nosso histórico de vida com Deus, irmão. Momentos intensos com Deus, de revelação da palavra, momentos de sobrenatural através da oração, momentos de encontro, de um mover do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, do renovo com o Espírito Santo, das revelações do Senhor em palavras, em visões, em momentos gloriosos com Deus, histórico com Deus, no jardim da oração, dias intensos na presença do Senhor, que nos elevam a nossa alma e nosso espírito, que nos faz refletir em uma vida em Deus, mesmo em dias opacos, mesmo em dias difíceis, mesmo em dias frios, em tempos difíceis. Muitos manifestam a síndrome de Caim, por causa da quebra do relacionamento com Deus. Quando nós tomamos uma posição contrária a essa da bênção, como Caim tomou, a nossa quebra de aliança com Deus também afeta todos ao redor. E ao invés de trazer vida, traz morte, irmão. Ao invés de trazer relacionamento e comunhão, traz medo, traz morte, insegurança. Foi o que Caim trouxe para a casa dele, matando o seu irmão a sangue frio. O primeiro homicídio na Bíblia, o primeiro assassinato, um irmão matando o outro, por causa da quebra de relacionamento, um irmão matando o outro. Olha a degradação da humanidade por causa de uma só desobediência, de um só gesto covarde diante de Deus. A Bíblia diz: mas para Caim, para a sua oferta, não atentou, e irou-se Caim fortemente, descaiu o seu semblante. Em outras palavras, irmão, era nítido o mau humor de Caim, estava na cara dele. Já viu uma pessoa mal-humorada? Quando a pessoa está brava, está mal-humorada, você vê no semblante da pessoa. O próprio Deus falou, o próprio Deus disse: irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante. Caim ficou arrasado, porque Deus não aceitou o seu sacrifício. Porque Deus, irmão, é puro, Ele não aceita qualquer coisa. Deus é santo. Às vezes nós queremos fazer alguma coisa muito excelente para o homem, deixamos de Deus, ou fazemos para Deus de qualquer jeito. Entregamos a nossa vida para Deus de qualquer jeito, mas quando é para nós mesmos, nós fazemos com excelência, e para Deus fazemos de qualquer jeito. Não, isso aqui tá bom, isso aqui Deus vai aceitar e está tudo bem. E não é bem assim, irmão. Caim mudou. Na realidade já havia uma mudança no seu coração pela quebra de relacionamento com Deus. Mas ao contrário disso, querido, nós estamos vivendo um tempo, uma dispensação chamada graça, diferente daquilo que foi a consciência um dia e que ainda existe hoje. Vivemos em um tempo de graça, e esse tempo de graça sobre as nossas vidas vai nos trazer da decadência para a presença. Se um dia o homem caiu no Éden, saindo da presença, entrando em decadência, um dia Jesus apareceu, e nesse dia Jesus estabeleceu o reino de Deus, para que eu e você pudéssemos sair da decadência e voltarmos para a presença. E aí, querido, quando nós falamos isso, nós já entendemos o processo da restauração em nossa vida,
o processo da restauração no relacionamento através da cruz. E a cruz de Cristo é tão forte que é um relacionamento que nos liga a Deus e nos liga ao próximo. O próprio madeiro, que está na vertical, está na horizontal, ele nos traz o relacionamento com Deus e o relacionamento com os homens, com o próximo. E foi isso que Jesus fez. Jesus chegou para reatar o jardim, para restaurar o relacionamento através da cruz. Foi através da dor, não foi através da alegria no jardim, que eles tinham glória no jardim, mas resolveram entrar em decadência. Jesus veio num estado de decadência do homem, sim, ele puro e perfeito, mas ele veio num estado de decadência na terra, a terra perdida em trevas, mas ele puro veio com uma semente de Deus, e ele trouxe a restauração na cruz, para que os homens pudessem voltar ao relacionamento com Deus. Por isso que a cruz nos une a Deus e nos une ao próximo. O pecado, irmão, no Éden entrou no coração do homem, e até hoje está no coração do homem. Jesus veio sem pecado, subiu à cruz, recebeu os pecados, para que nós pudéssemos ser perdoados. O pecado nessa noite, preste atenção, eu quero que você olhe para o seu histórico de relacionamento com Deus. O pecado nessa noite, ele não está no nosso coração, e nem pode, irmão, porque lá no Éden ele entrou no nosso coração, em Adão e Eva, e ele percorreu por toda a humanidade até hoje, e ele vai continuar até enquanto existir terra, até Jesus voltar. Só que quando Jesus vem e restaura e nos tira da decadência e nos volta para a presença, porque Paulo fala que ele transportou-nos das trevas para o reino do Filho do seu amor, ele nos tirou de uma vida decadente e nos colocou em um lugar de glória novamente. Por isso vivemos de glória em glória buscando ao Senhor. Agora o pecado não está mais no nosso coração, mas espere um pouco, ele está na periferia da nossa alma, não está mais no nosso coração porque nós não vivemos mais, ele não faz parte da nossa vida mais, mas ele está na periferia da nossa alma, ele continua nos becos da nossa alma, doido para entrar no nosso coração e para ser consumado, doido para voltar, para que eu e você voltemos a ser o velho homem, a velha mulher, viver a decadência. Mas somos chamados e levantados por Jesus, restaurados para viver o propósito de Deus. Hoje o pecado não está mais no nosso coração, mas a tentação, irmão, está à nossa volta. Assim como a tentação entrou no Éden, em Adão e Eva, assim a tentação está à nossa volta, para nos tentar trazer de volta para o lugar da decadência. Mas estamos aqui nessa noite, querido, para dizer uma coisa: nós não estamos na autonomia da vida, nós somos dependentes de Deus todos os dias. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E isso tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Efésios 2,16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Romanos 5,10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. E eu termino em Colossenses 1:20 e 21. E havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas más obras, agora contudo vos reconciliou. Aleluias! Fomos reconciliados com Deus pelo sangue vertido na cruz. Eu quero nessa noite, querido, que você olhe para o seu histórico de relacionamento com Deus. Quantas coisas boas nós já vivemos no Senhor? Quantas experiências boas nós já tivemos com Deus no passado? Seja por uma visão de olho aberto, seja por um sonho sobrenatural que Ele te deu, seja por uma revelação da palavra, por um agir do Espírito, por um livramento, por um ato sobrenatural de Deus. Quando nós trazemos a memória histórica, porque isso fala de um relacionamento com Deus, isso fala de uma vida de piedade, quando fizemos um jejum intenso com o Senhor, e daquilo desfrutamos da sua presença intensa,
tivemos momentos de santidade, pureza com Deus em nossa alma. E pode ser que o tempo passou, querido, nós fomos deixando a carne sair, fomos deixando as nossas vontades aflorarem e perdemos aquele relacionamento, perdemos a comunhão com Deus. Em algum momento da nossa história, ouvimos até a voz de Deus, mas tivemos medo. Ouvimos Deus falar e deveria ser prazeroso, na realidade foi tenebroso. Adão e Eva só fugiu porque estava fora do relacionamento, fora da comunhão. Quando Deus chama o povo no monte, porque Ele queria falar com o seu povo, o povo ficou com medo da voz de Deus, só da voz, irmão. Quando ouviu os trovões, os relâmpagos, a glória, o sonido da buzina, quando o monte começou a tremer por causa da glória de Deus, eles terceirizaram a conversa. Moisés, fala você aí, depois você fala com a gente. Não vai dar pra gente. Mas um homem ou mulher espiritual que deseja por Deus, ele vai correr para o encontro com Deus. E eu quero nessa noite que você traga a memória, querido, que nós possamos trazer a memória o nosso histórico de relacionamento com Deus. Se em algum momento você apagou isso, traga isso de volta, para que isso venha forte no seu coração e na sua mente, para que você possa restaurar o seu relacionamento com Deus. Amém? Vamos orar? Fale com Deus no seu lugar, fale com teu Pai. Senhor, em nome de Jesus, te adoramos nessa noite uma vez mais. Com alegria estarmos juntos na tua presença, Pai. Estamos diante da tua palavra e vimos o relato, Pai, da criação, tudo que, ó Deus, o Senhor nos proporcionou. O Senhor formou o homem no pó da terra, ali soprou nas suas narinas o fôlego de vida e estabeleceu um relacionamento tão poderoso de vida e alegria e paz e prosperidade abundante na alma. Mas houve uma quebra, Pai, de aliança, uma quebra de relacionamento, ó Pai. O pecado entrou trazendo uma desordem, trazendo uma decadência no coração, na vida, em toda a criação. Mas lá na cruz, ó Pai, o seu Filho amado Jesus, foi na cruz, ó Pai, que Jesus nos trouxe de volta para o jardim. Foi na cruz, Jesus, que nos reataste de volta a Deus, se fazendo pecado por nós, nos reconciliando com o Pai. Nessa noite, Pai, pelo Espírito Santo, restaura, Pai, a nossa comunhão relacional contigo, o coração do teu filho, da tua filha, Pai, que haja alegria novamente, que o Espírito Santo, ó Pai, como um fogo vivo, possa arder, ó Pai, no peito de cada um, meu Deus, e que esse tempo de cinza, que esse tempo opaco, que esse tempo, ó Deus, meu Deus, de turbulência, que esse tempo, ó Pai, de contradições caia por terra e que a alegria possa permear a nossa alma, encher o nosso coração, Pai, que o fogo da Tua presença, a chama do Espírito, possa estar continuamente acesa e nós possamos desfrutar das revelações, das visões, ó Deus, do sobrenatural, das experiências com o Espírito Santo, ó Pai, com a Tua palavra, com o renovo que vem de Ti nessa noite. Em nome de Jesus, trazemos a memória histórica, ó Pai, de relacionamento contigo que tivemos, das experiências abundantes contigo, ó Deus, que a alegria do Senhor venha e que a nossa alma possa desejar por mais de Ti, pois invocamos o Teu nome nessa noite, entregamos a nossa vida ao Senhor, a nossa casa e família, esta igreja em Tuas mãos, Te louvando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja abundantemente